Finalmente, após um longo e exaustivo dia, essa hora tão querida, tão benquista, mais um Odin, só que essa é uma Imperial Stout, uma cerveja evidentemente mais forte para se degustar a uma temperatura mais alta, com notas de chocolate e notas de café. Espero ter uma apreciação adequada para comentar esse texto que mexe com um ponto bastante delicado do nosso ordenamento jurídico, que é justamente a questão do federalismo, mas antes adequá-la ela aqui para ficar aqui numa posição estratégica, né? Mostrando esse pequeno viking. Apesar disso, a cerveja é bastante delicada, com bastante notas, tem aquele adocicado, né? Aquele malte torrado que lembra o gosto de café. Então, saúde. Especial, deliciosa. Entendendo o federalismo fiscal, uma moldura teórica multidisciplinar de Daniel Goldberg. O texto ele é aparentemente curto. Por que aparentemente curto? Porque ele tem menos de 20 páginas, só que cada página ele traz informações que já estão em forma atômica já, não tem mais como reduzir a informação, ou seja, ele é um texto extremamente rico, extremamente detalhado e vale muito a pena a leitura para quebrar tabus, como eu sempre tive tabus com esse excesso de municipalidade, mas talvez um caminho seria um ajuste desse federalismo, como ele propõe ao final, né? Então, a introdução, esse texto, ele explica os objetivos, que fornecer um embasamento teórico, elementos necessários acerca do moderalismo fiscal brasileiro, só que ele não deixa de falar aspectos econômicos, tem uma abordagem extrajurídica. Ele coloca que muitas das vezes os textos jurídicos que tratam do federalismo justamente colocam uma muralha para não sair daquele espaço jurídico, né, para abordar outras áreas. Só que ele explica, o meu xará, que qualquer abordagem que considere um federalismo apenas sobre a ótica jurídica, ele seria um trabalho improdutivo, né? Porque não tem como um jurista compreender, segundo ele, uma norma jurídica sem entender como a norma social funciona, como sem colocar uma abordagem extrajurídica, né? Com temas importantes, né? Sobretudo que tange a ciência política e temas como orçamento, né? Então ele é adepto, sim, a uma abordagem política, a uma abordagem multidisciplinar, né? O que muita gente é contra, porque cada um prefere às vezes ficar no seu quadrado. O que eu acho que tem lá suas vantagens, mas quando existe uma abordagem, né? Nem que não precisa ser uma abordagem aprofundada, mas quando a título ilustrativo, tentar explicar às vezes por que o federalismo é o federalismo e fugir dos aspectos jurídicos, eu acho que é legal, porque muitas das vezes o federalismo ele vai confrontar com ideias de eficiência, e questões relacionadas à eficiência são questões econômicas, né? Convenhamos, não dá para tratar a eficiência apenas, exclusivamente com questões jurídicas, né? Então, dito isso, ele vai destacar duas vertentes do modelo de federalismo fiscal, né, que ele vai categorizar, vai conceituar como um desenho institucional que vai privilegiar as descentralizações, tanto no que tange a questão das receitas, tanto as atribuições das despesas, né? E essa descentralização é feita para as entidades subnacionais. A primeira vertente desse federalismo, ele vai tentar entender a questão do federalismo fiscal em um modelo político a partir da noção que a descentralização significaria uma das diferentes formas de se prover uma meta fixada nacionalmente. Em outros termos,
se a União Federal incorre em déficits e quer alocar os déficits para outras pessoas jurídicas de direito público interno, ela vai utilizar a descentralização de atribuições como uma técnica para implementar tal objetivo. E déficit aqui, leia-se investimentos, despesa pública, né? Não necessariamente a pessoa quer ter prejuízo, não. A União, no caso, quer investir, quer tratar de investimentos. Então, a questão é, se a União fixa metas, por exemplo, redução de uma pobreza, criação de alguns programas de trabalho, isso é geração de déficit, ele vai delegar essa implementação para os estados e para os municípios. E como é que ele vai fazer isso? Atribuindo receitas de contrapartida. Então, a descentralização fiscal seria tão somente uma forma de eleger quais agentes, e leia-se estados ou municípios, iriam realmente efetivar as metas. Só que esse modelo, essa vertente, tem algumas objeções, tais como o sucesso ou fracasso de uma descentralização seria traduzida no sucesso também, ou no fracasso do cumprimento dessas metas pelas entidades subnacionais. Só que quem fixou essas metas foi a União Federal. Então, se perguntarmos a seguinte questão, se o federalismo cumpre seu papel, a questão prévia vai exigir que a gente determine uma perspectiva. Cumpriu o papel a partir de qual critério? Isso de metas e objetivos fixados externamente pela União Federal ou de uma forma nacional. E aí as questões das metas têm que ser vistas a partir de um modelo central. Então ele coloca justamente esse paradoxo central do federalismo, porque acaba se definindo os critérios com base de uma hierarquia, traduzindo de gírias administrativas top-down, né? Então não é tão descentralizado assim, uma vez quem toma as decisões estratégicas seria a União, né? Então é um modelo que sofre as objeções de desenho institucional de federalismo. Uma outra vertente que é oposta a essa questão da União fixar metas, ela busca entender o processo de federalismo a partir da ótica dos próprios agentes descentralizadores, isto é, estados, municípios e o Distrito Federal. E aí vai ser distinta da primeira abordagem, porque ela não vai se basear em um governo central que vai fixar metas de cima para baixo e é isso, e quer que as entidades subnacionais apenas os cumpram. Não. Essa vertente ela vai ter basicamente duas justificativas. O primeiro, que seria a vertente valores-participação. E essa justificativa vai enfatizar que o sistema aumentaria a participação das comunidades locais, tanto na política quanto na administração pública, já que os administradores estariam ali na linha de frente, né? Eles atuariam como os agentes das políticas públicas que afetariam os cidadãos de forma mais direta. Tá ali na linha de frente. Então, com base nessa justificação, os sistemas democráticos iriam se beneficiar com o modelo de federalismo, porque contariam com comunidades mais atuantes participativas. E leia-se aqui a questão do orçamento participativo ser obrigatório em âmbito municipal. Uma outra justificação para essa vertente seria a questão da eficiência alocativa. Mas antes de entrar realmente nessa questão, precisa esclarecer o que é o termo eficiência, uma vez que os textos jurídicos, os textos que tratam sobre eficiência, numa ótica jurídica, acaba reproduzindo duas críticas em relação à eficiência, né? E que não é o caso aqui, mas ele vai explicar as questões das críticas relacionadas à eficiência. A primeira crítica seria a dicotomia de justiça social versus eficiência. Os juristas tendem a entender que as questões sobre eficiência geralmente se contrapõem ao objetivo último de um ordenamento jurídico, que seria a justiça ou equidade. Então, essas objeções formuladas sobre o princípio da eficiência, com base nessa suposta contraposição entre esses dois princípios, esses dois critérios, eficiência e justiça, ela é bastante falaciosa, porque ela não consegue definir justiça e não consegue definir eficiência. Então, como é que a gente vai contrapor dois princípios indefinidos?
Então essa objeção é facilmente superada com base na definição dos princípios, né? E uma outra crítica que geralmente os textos jurídicos fazem em relação à eficiência seria a sua ligação, a sua suposta ligação com o utilitarismo. Esse segundo tipo de crítica, que é bem mais substanciosa, né, essa crítica, ela é formulada por juristas e filósofos que pensam que o princípio da eficiência ele se liga intimamente com o utilitarismo. Porque o argumento utilitarista é que a solução mais justa seria que maximizasse o total de uma satisfação ou utilidade de uma sociedade, né? E isso causa estranheza a todos os juristas que acreditariam que a solução melhor seria as soluções justas, né? E não as soluções eficientes. Então, essa objeção feita em relação à questão quando o texto jurídico aborda a eficiência, né? Porque muitos juristas têm medo que trate de questões utilitaristas que desconsiderem a questão da justiça social. Uma outra questão, então, vamos tentar harmonizar, né, a eficiência e justiça como critérios de alocação de recursos escassos, né? A gente pode utilizar esses dois conceitos, né, como critérios realmente de alocação de um recurso. Como assim? A gente pode dizer que uma decisão seria injusta se ela atribui os recursos a quem não deveria recebê-los. Por exemplo, a gente coloca um imposto de renda regressivo. Seria um imposto de renda extremamente injusto. Da mesma forma, a gente pode dizer que uma decisão seria ineficiente se ela atribui os recursos de forma indevida, né? Se, por exemplo, a gente coloca alguma parcela de transferência, né, constitucional que está além da conta, né? Por exemplo, suponha um município lá de, sei lá, Varre-Sai. Por que Varre-Sai tem que aplicar 25% mínimo em educação, né? Então, poderia haver um número mais exato, né? Mas a Constituição lá definiu um número exato, cravado de percentual sobre a receita líquida que o município teria que aplicar. Só que pode ser uma decisão que seja ineficiente. Imagina que Varre-Sai necessite de mais hospitais do que escolas. Está todo mundo já matriculado na escola, está sobrando dinheiro na escola para o prefeito não tomar uma porrada do Tribunal de Contas do Estado. Ele tem que começar a ter gastos inúteis com educação, a reforma de escola, justamente para cumprir os 25%. Por outro lado, imagina que um hospital está com bastante carência lá, bastante deficiência. Ele poderia aumentar a eficiência se ele conseguisse colocar o dinheiro da educação que está sobrando, né, e nesse caso hipotético, na saúde, né? Só que não pode por causa do mínimo percentual, né? Definido na Constituição, ele não vai tomar porrada do Tribunal de Contas. Então seria uma decisão ineficiente ele alocar mais dinheiro na escola que não estaria precisando, em tese. Então, basicamente, né, eficiência e justiça seriam critérios para definir, né, as razões porque uma forma de distribuição deveria ter sido feita em prol do outro. Então vai diferir conforme o argumento, se é com base na justiça, se é com base de eficiência. E aqui, nesse sentido, a eficiência seria traduzida, na maioria dos textos jurídicos, a partir da noção do ótimo de Pareto, que basicamente é a ideia de que se alguém é beneficiado, ninguém seria, só alguém poderia ser beneficiado se alguém não fosse mais prejudicado. Então seria uma eficiência no sentido de Pareto, no qual a situação de ninguém pode melhorar sem que a de alguém se prejudique, né? Como se chegou no limiar, assim, se melhorar, piora. Essa que é a ideia por trás da ótica do Pareto. E ela vai ficando boa, cada vez mais aromática, conforme o tempo. E como então comparar em relação do ótico de Pareto, o problema que vai ser colocado é justamente a questão de você comparar o bem-estar e felicidade de indivíduos diferentes. Essa questão de otimizar o saldo, de benefício total, vai chegar uma hora em que a gente não vai poder comparar maçã com pera, não vai poder comparar chuchu com bicicleta. Para aquela pessoa, chuchu dá 10 felicidades, para outra a bicicleta dá 5.
Enfim, não tem como mais, às vezes, comparar e chegar numa questão paretiana de eficiência com base nesses dados, né? Como é que a gente pode comparar a satisfação de João, né, com a satisfação traduzida por José? Como é que a gente pode saber se João prefere mais recursos no hospital e menos numa delegacia, numa penitenciária, e José, né, prefere mais dinheiro com presídios, né, do que com educação e saúde? A gente não pode comparar isso individualmente. E aí vai ter um autor, Richard Posner, que vai dizer que o problema da aplicação desse critério de Ótimo de Pareto no mundo prático da formulação das próprias políticas e desenho dessas instituições, desenho de federalismo, é que essa ideia do Ótimo de Pareto é praticamente inaplicável, né? Quase sempre inaplicável. Pro Posner, o critério de Pareto dependeria de um consenso de pessoas que realizariam trocas para determinar a utilidade que cada um teria com determinada alocação de recursos, né? E na vida prática, um consenso como esse seria impossível, né? Apresenta uma sofisticação desse critério de Ótimo de Pareto, que é o critério de Kaldor-Hicks. O princípio de Kaldor-Hicks, ele não condicionaria a distribuição de recursos a ninguém que sairia perdendo, né? Mas apenas que o aumento da riqueza teria que ser suficiente para compensar os perdedores, né? Leia-se aqui o aumento da riqueza como medida indireta para aumentar a satisfação, o benefício, o bem-estar, a utilidade. Uma conclusão no modelo de Kaldor-Hicks é que se não houver essa compensação, o critério se mostraria totalmente insatisfatório, já que a utilidade total poderia ser menor com a nova distribuição. Em outras palavras, os perdedores, se eles não forem compensados, eles ficarão insatisfeitos, né? Em síntese, o princípio da eficiência, ele determina que um determinado desenho institucional, determinado critérios de federalismo, resultem em uma melhora, pelo menos potencial, para todos os envolvidos, né? E que haja compensação para os perdedores, né? Um exemplo de Ótimo de Pareto, na reforma tributária, como diz, e como se diz a todo momento, todo mundo queria um jogo federativo, pensa em uma reforma diferente, o município tem uma proposta de reforma diferente, o Estado tem outra, a União tem outra, né? Só que é impossível que todos se beneficiem, né? Então a gente vê que vão haver perdedores, e vai ter que possivelmente haver uma compensação. Dessa forma, então, segundo esse critério do Kaldor-Hicks de eficiências, se uma reforma tributária incrementar o crescimento da economia, e aí a gente pode verificar isso pelos índices tradicionais, pelo produto interno bruto, pelo produto nacional bruto, e esse excedente de riqueza conseguido for pelo menos igual quanto os entes federativos derrotados no processo tenham perdido, então a reforma é eficiente. Então a gente vê sempre o saldo final, né? E é lógico que vai ter que compensar os perdedores, né? E em relação ao federalismo fiscal e o Ótimo de Pareto, em relação ao federalismo fiscal, se comparado com o sistema de centralização fiscal, onde não houvesse outros entes que não a União, o federalismo seria eficiente, né, uma vez que determina que o nível de bem-estar, satisfação na sociedade seria maior, né? Então, a gente pressupõe que para ser um federalismo eficiente, o nível de bem-estar tem que ser maior do que se fosse em uma sociedade descentralizada. E aqui vai ter outro teorema de outro economista, e é por isso que esse texto foge do convencional, do jurídico, e aborda vários aspectos econômicos. Sobre esse teorema, que foi concebido pelo professor Wallace Oates, vou chamar de Oates, né, em 72, esse teorema tem a premissa que as atribuições, ou seja, os serviços públicos, eles deveriam ser conferidos a competência, né, a menor jurisdição que seja capaz de abranger as externalidades positivas e negativas geradas por aqueles serviços. Por outro lado, faz sentido que o governo federal seja responsável por alguns serviços públicos, apenas alguns, que vão envolver externalidades significantes e vai envolver aqui população
espacialmente dispersa. Nessa linha, o teorema de Oates implica que essas externalidades relevantes, aqui os exemplos, programa de distribuição de renda, defesa nacional, eles devem ser centralizados e custeados pela União Federal, né? Não valeria a pena, não haveria eficiência locativa se o município cuidasse do exército, né? Então, uma outra questão é que a adaptação dos outputs dos produtos às circunstâncias locais é que produtos, leia-se educação, saúde, né, o básico, vai em geral produzir níveis mais elevados de bem-estar do que se uma decisão centralizada que seja tomada uma decisão centralizada para fornecer algum nível uniforme de produtos a toda a jurisdição, né? Então a gente vai perceber que quem está na ponta vai saber lidar melhor com a situação, e ele vai colocar uma situação hipotética aqui: se a saúde e a educação, se elas fossem centralizadas. Então, uma previsão constitucional que os serviços de saúde e educação de atribuição exclusiva da União, a gente sabe que é competência comum, Estados, União, municípios, esses serviços de saúde e educação de atribuição exclusiva da União, se eles fossem custeados pelo orçamento federal e na forma, eles seriam prestados de uma forma, custeados de uma forma de repasse, né, a todos os municípios de uma forma fixa. E aí a gente se coloca numa situação hipotética, justamente a que eu falei lá de Varresai mais há pouco. E o que faz então se o município tiver um baixíssimo índice de mortalidade, ou seja, está bem de saúde, mas um alto índice de analfabetismo, tá? Então é uma merda de educação. E aí a gente compara com outro que esteja justamente numa situação oposta, isso é, um alto índice de mortalidade, mas todo mundo alfabetizado, né? Como é que a gente lidar com a situação? A gente vai se colocar num dilema. A gente estaria numa situação que o primeiro município teria recursos em excesso para a saúde, já que ele teria um baixíssimo índice de mortalidade, e insuficientes para a educação, e vice-versa, né? O segundo município precisaria de mais recursos para a saúde, né? Enquanto em educação ele estaria com recursos de sobra. Só que aqui, meu amigo, a gente não está num sistema de alocação de mercado e preços normal, né? Que a gente poderia simplesmente, vou transferir aqui o recurso de saúde para educação, de educação para saúde, sem o menor problema, né? Em um sistema de mercado de preços, o município A poderia negociar com o município B e trocar as cotas de repasse, né? Falar assim, como o sistema centralizado e a União é responsável por repassar uma cota para esses municípios, o município poderia, nesse sistema de mercado, poderia chegar e falar assim: olha só, município A, eu estou com X sobrando aqui em educação, tu está com X sobrando aí em saúde, vamos trocar, né? Isso no mercado ia ser perfeito, né? Caso isso acontecesse, a nova distribuição estaria no ótimo de Pareto, porque a situação do município A poderia melhorar sem que a B piorasse. Então haveria uma situação ótima para todo mundo. E seria benéfica essa alocação para ambos. Só que o lado ruim da história, que o mecanismo de preços determinado pela oferta e procura não é aplicável às atribuições de receitas em entes federativos. A gente não está falando de iniciativa privada, né? E quem define isso é o processo orçamentário. Então o processo orçamentário, que é rígido pra cacete, toma o lugar tentando atribuir a correta medida à utilidade das diferentes destinações dos recursos arrecadados. Então, nesse sentido, quanto mais rígida e centralizada for a determinação de recursos, nesse exemplo aqui da saúde e da educação, mais ineficiente vai tender a ser essa alocação, né? Então, a gente vê que se fosse no mercado privado, estaria ótimo, né? O PH, né, a escola PH poderia trocar dinheiro lá com o Barrador, todo mundo saia alfabetizado e bem de saúde, né? Mas não é assim. E as vantagens do federalismo? Tem que falar pelo menos alguma vantagem do federalismo. Que um sistema de federalismo fiscal permitiria que, na falta de um sistema de mercado e preços, né, nesse sentido clássico, as preferências e as especificidades de cada comunidade vai ser melhor atendida, maximizando o resultado final. O município ia ter o dinheiro lá, conseguiria arrecadar dinheiro
né, por conta própria e conseguiria aplicar da forma que melhor ele pretendesse, né? Ele fala assim, pô, tá faltando dinheiro aqui em educação. Pô, como eu tenho receita própria, como eu tenho essa despesa própria, não é centralizado, eu posso definir, então eu vou aplicar aqui na educação, vou aplicar na saúde. Mas, de qualquer forma, os benefícios em termos de eficiência alocativa trazidos pelo modelo de federalismo fiscal vão depender de alguma medida da flexibilidade do sistema, né? A gente percebe que o nosso sistema não é nada flexível. A gente vê um sistema ainda federalista, só que excessivamente tiver muitos repasses, a gente vê os impostos municipais com alíquotas baixíssimas, provavelmente eles não contribuem tanto como se colocassem outros impostos melhores para o município, sei lá, coloca aumento do IPTU, não sei, eu não estou discutindo aqui, estou discutindo federalismo, então não me enche o saco. Então, existem vantagens caso o sistema fosse realmente flexível, né? Mas a principal vantagem em termos de federalismo é que... Só um minuto. Existe a possibilidade de que os principais beneficiários dos serviços públicos possam transmitir as preferências pelos diferentes serviços fornecidos, né? E na ausência de um sistema de preço, eles podem transmitir, o cidadão lá da ponta pode transferir sua necessidade aos administradores locais. Não que você vai bater na porta do prefeito, não que você vai bater na porta do seu vereador. Isso deve acontecer bastante em cidades pequenas. Mas existe uma proximidade de identificação dessas demandas, né? Então, o federalismo na visão do Oates, né? Na visão do Oates, o federalismo fiscal rígido, que possua determinações constitucionais, como é o nosso caso, por exemplo, 211, que fala sobre educação, não se educação e saúde, mas acho que é educação. Ele cria limites de investimento para a educação da União, estados e municípios. Ele não teria os benefícios descritos pelos Oates, porque dificilmente pode ser justificado com fundamento em questões exclusivas de eficiência. Então aquele percentual ali que está na Constituição, ele não está ali para garantir eficiência, né? Porque seria melhor que tivesse alguma legislação infraconstitucional mais flexível, ou que nem estivesse, mas ele está ali por algum motivo, né? E aí a gente sai do campo econômico e volta para a Constituição, volta para a lei jurídica. Ele está ali pelo motivo de que a gente tem que garantir a educação, né? E a Constituição, ao se deparar com esse objetivo de garantir a educação, achou por bem colocar ali um mínimo percentual, não com base em eficiência, mas com base no objetivo da Constituição. Então perceba que nem tudo nesse mundo é eficiência. Porque se assim fosse, a Constituição estaria com 2 páginas, né? Estaria lá, artigo 1º, dignidade da pessoa humana, artigo 2º, União Federal de Municípios, República Federativa do Brasil, pronto, estaria suficiente. Mas não, a Constituição tem objetivos, ela tem propostas que não podem ser frustradas. Então por isso justamente que o Constituinte coloca um percentual mínimo lá. Continuando, um outro lado do federalismo, ele também depende de certo grau de autonomia tanto dos estados quanto dos municípios. Porque se não houvesse essa autonomia, haveria risco, né, que esses entes implementassem políticas que fossem imagem e semelhança das políticas desenhadas pela União. Então perceba que uma autonomia ela se faz necessária justamente porque se não houvesse autonomia, elas refletiriam os objetivos da União. E se reflete os objetivos da União, dependendo do grau, não seria o federalismo, seria algo centralizado, né? Então, aí vem o pulo do gato aqui, a chave vira nesse momento, que essa autonomia efetiva, ela não significa fixar apenas o perfil dos gastos, né? Que seria a autonomia orçamentária, para você elaborar o seu orçamento lá com as suas rubricas e como você gasta com bem entender. Essa autonomia, ela se refere sobretudo
a capacidade de custear esses gastos. E aqui nos leva à questão dos tributos, né? Ou seja, os municípios também, os estados também, eles têm a capacidade de se financiarem, né, para decidirem gastar como eles bem entendessem. E daí decorre um outro problema que o autor batizou de o paradoxo da eficiência. Mas isso vai ficar para a parte 2 do vídeo.